Eu me chamo Caio Ribeiro e agora irei apresentar o trabalho de estrutura de dados. Meu grupo é composto por mim, Daniel Silva do Nascimento e Isaac Correia de Oliveira. Eu vou começar agora com o algoritmo Bubble Sort. Mas o que é o Bubble Sort? O Bubble Sort ele é um algoritmo simples, porém lento, que pode ser usado para ordenar uma lista de elementos. Ele compara pares de elementos adjacentes e os troca de posição se estiverem na ordem errada. Isso é repetido várias e várias vezes até que a lista esteja totalmente ordenada. Ele é um algoritmo fácil de entender, mas pode ser ineficiente para grandes conjuntos de dados. Aqui tem um gráfico que mostra 5 casos que foram feitos do Bubble Sort. E aqui o primeiro caso. Agora eu vou explicar sobre o Quicksort. O Quicksort ele é um algoritmo de divisão e conquista que permite uma lista de elementos de forma rápida. Ele seleciona um elemento da lista chamado de pivô e rearranja os outros elementos em torno dele, colocando os menores à esquerda e os maiores à direita. Assim que o Quicksort funciona. Ele é um algoritmo muito eficiente para ordenar grandes conjuntos de dados, tornando-o muito importante para muitas aplicações. Aqui foi feito no exemplo dado, foi esses resultados, e nas 5 vezes que foram utilizadas, essa aqui foi a média apresentada no gráfico. Agora eu vou explicar sobre o Selection Sort. O Selection Sort ele é um algoritmo de ordenação que divide a lista em duas partes, uma parte ordenada e uma parte não ordenada. Ele busca o menor elemento na parte não ordenada e coloca na posição correta na parte ordenada. É assim que o Selection Sort funciona. Embora não é um algoritmo mais eficiente para grandes conjuntos de dados, é fácil de entender e implementar. No mesmo caso dos anteriores, esse aqui foi a média que está sendo representada no gráfico, que dá para até notar que no melhor caso é bem pequeno o tempo, e aqui foi o resultado como foi no código. Agora, o RapSort é um algoritmo de ordenação baseada em uma estrutura de dados chamada rap. Ele utiliza a propriedade de um rap, onde o elemento pai é sempre ou às vezes menor do que seus filhos, para ordenar a lista de elementos. Ele possui uma complexidade média de tempo, que torna ele um algoritmo eficiente para grandes conjuntos de dados. Aqui no caso temos a média de 5 testes que foram efetuados, e aqui em um único caso. Agora vem a inserção direita ou insertion sort, que é um algoritmo de ordenação que constrói a lista ordenando um elemento de cada vez. Ou seja, ele percorre a lista da esquerda para a direita e vai inserindo cada elemento na posição correta da parte ordenada da lista. Ele é um algoritmo muito simples de entender e implementar. Aqui tem como ele é o resultado e aqui uma média que foi feita durante 5 testes. Agora o show sort. Ele é uma variação do algoritmo de ordenação por inserção. Ele divide a lista em subgrupos menores e ordena esse subgrupo usando o método de inserção. Gradualmente, os subgrupos se tornam maiores até que a lista esteja totalmente ordenada. Ele é um algoritmo eficiente que combina as vantagens do algoritmo de ordenação por inserção com a estratégia de dividir e conquistar. Aqui, no mesmo caso de todos os outros, uma média de 5 testes e aqui do primeiro. Por último, vem o de intercalação ou merge sort, que ele é um algoritmo baseado no conceito de dividir ou conquistar. Ou seja, ele vai dividir a lista em sublistas menores, depois ordena essas sublistas e em seguida ele mistura em uma única lista ordenada. Ele é um algoritmo muito eficiente com uma complexidade média de tempo, tornando adequadamente para lidar com grandes conjuntos de dados. Aqui tem a média dos 5 testes que foram efetuados e aqui um exemplo de como é que foi feito. Vale ressaltar que o tempo adotado para a análise dos algoritmos está em microsegundos. Neste caso, em específico, o algoritmo dentro dos piores casos que possui um melhor desempenho é o shell sort. Já o que possui maior tempo de execução é o bubble sort.
tanto o pior caso como o caso médio e o melhor caso foram testados os algoritmos 5 vezes, posteriormente para ser representado graficamente os resultados. Podemos fazer a comparação do algoritmo no melhor caso, o insert sort, foi quase imperceptível no gráfico, tendo melhor média de tempo entre o bubble sort e o selection sort. Porém, o selection sort ele possui maior tempo para exercer a execução. Por fim, analisando no caso médio, vemos a disparidade do bubble sort, levando mais que o dobro do segundo algoritmo mais longo em execução. Já o mais eficiente temos o quicksort. E aqui tem os códigos do GDB para testar cada um deles.